Olá pessoal, vamos dar continuidade hoje com o nosso quarto encontro de neurobiologia das decisões de consumo. A gente vai continuar com psicologia evolucionista e hoje a gente vai focar numa coisa que é muitíssimo estudada na psicologia social, que é a formação de grupos, o antagonismo entre grupos, a participação de grupos, que a gente sabe que tem ali a ver dentro da pirâmide que a gente viu da hierarquia de necessidades da pirâmide de Maslow revisitada por princípios da psicologia evolucionista, a gente sabe que tem a ver ali com a afiliação e status. Depois a gente vai ver na segunda parte uma derivação dos grupos mais focada um pouquinho para a reputação a partir do que a gente a partir do altruísmo recíproco e estudar a reciprocidade. E quando a gente estudar a reciprocidade, na segunda parte a gente vai ter um bônus, que eu vou mostrar a partir de um estudo de reciprocidade como a gente poderia testar essas hipóteses, como vocês poderiam testar essas hipóteses que vocês estão pensando, a partir de teorias, a partir da experiência de vocês, e testar hipóteses para os seus produtos e serviços. Vai ser um bônus, uma partezinha que eu vou tentar juntar um pouquinho de uma técnica, sem entrar em cálculos nem nada, mas vou mostrar a técnica também para vocês na segunda parte. Tá? Então vamos lá. Então, fazer parte de grupo, ser afiliado, ganhar status perante o grupo, ter reputação perante o grupo, né? São módulos que caracterizam a nossa sociabilidade, né? Nós somos seres ultrasociais. Mas você pode falar, mas Léo, as abelhas, os cupins, etc., também não são ultrasociais? Sim, são ultrasociais. Mas a composição lá da abelha, a abelha rainha, que vai ter todos os filhotinhos, as formigas, formiga rainha, que vai ter todos os filhotinhos, o cupim, etc., o que acontece naquela sociedade é que são todos irmãos, né? São todos filhos da mesma rainha. Tá? Então, mesmo que uns tenham atividades específicas, é como se fosse uma colônia de irmãos. A nossa sociabilidade inclui ser sociável com estranhos, não só com entes da nossa família, né? E como nós não somos predadores naturalmente bem forjados, né? Então a gente precisou da cooperação, do desenvolvimento de grupos para se proteger mutuamente, tá? Também para caçar, né? Nós somos, ao invés de exímios corredores, nós somos corredores de longa distância, né? E os grupos, assim, sempre, desde lá no nosso passado ancestral, caçavam, correndo até levar os animais para ficarem extremamente cansados e poderem ser abatidos. Depois os grupos repartiam de alguma maneira aquilo que eles caçaram, ou seja, e assim a gente veio, depois Revolução Agrícola, coisa e tal, até a gente chegar no nosso mundo de hoje. A gente forma grupo até sem se dar conta, né? A gente faz parte de grupos que não temos ideia, né? E formar grupos é natural para nós, é natural e automático. É claro, mas Léo, de vez em quando eu quero fazer parte de um grupo e isso é consciente. Sim, é consciente. A gente pode fazer, vou me estudar para fazer parte de um grupo tal, eu vou me candidatar a uma empresa para fazer parte do grupo daquela empresa, eu vou entrar numa comunidade porque eu quero fazer parte dessa comunidade, eu vou seguir um grupo numa mídia social porque eu quero fazer parte do grupo, eu vou fazer parte da comunidade do IBN, então isso é uma decisão racional, mas muitas vezes, na maioria das vezes, a gente forma grupo de maneira bastante automática, né? Pense num jogo de futebol, né, no time que vocês torcem, e vocês fazem parte de uma torcida, estão lá na torcida, atuando aqueles cânticos. Eu acho, assim, se vocês prestarem atenção, um jogo de futebol
vocês, olhando o comportamento das torcidas, os cânticos, etc., é quase uma coisa tribal, né, de uma tribo contra outra. Mas da mesma maneira que todos nós, na nossa tribo, tribo da nossa torcida, valorizamos um ao outro, a gente tem coisas iguais com pessoas que a gente não conhece, né? Se pegar metade do estádio para nossa torcida, a grande maioria das pessoas que estão ali a gente não conhece, né? Mas o que a gente tem em comum? Tem em comum a camisa do nosso time, tem em comum estar torcendo por aquele time. E a gente, como grupo, vai estar antagonizando com o grupo rival, né? E isso muitas vezes tem esse sentimento de in-group, o meu grupo versus o out-group, o outro grupo, os outros grupos, muitas vezes traz conflitos. Isso é muito retratado no dia a dia, tá? Mas também na literatura. Na literatura, se vocês olharem, isso aqui é no Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas é um livro clássico, né? Que era um naufrágio e os meninos saem, os meninos se salvam, mas metade dos meninos vai parar de um lado de uma ilha, outra metade vai parar em outro lado da ilha. O que acontece? Formam dois grupos, né? Dois grupos com lideranças, dentro dos grupos, com divisão de trabalho, com as pessoas cada um grupo se respeitando mutuamente, um ajudando o outro, etc. e tal. Acontece que quando um grupo encontra o outro, né, os grupos acabaram sendo grupos rivais e brigando. Depois a gente vai ver que tem estudos da psicologia social exatamente sobre isso. Mas a gente tem um caso clássico, eu não sei se vocês conhecem, mas as histórias da Adidas e da Puma. É numa cidade da Alemanha, são dois irmãos, filhos de um mesmo pai, que eles tinham uma empresa que produzia calçados esportivos, produziu inclusive a sapatilha de corrida do Jesse Owens, aquele negro que ganhou uma corrida na Olimpíada e Hitler, a muito contragosto, teve que dar a medalha para ele. E quando o pai morreu, não se sabe por que os irmãos rivalizaram, tiveram alguma briga em família. Não é normal, mas acontece muito, né? Então, alguma briga em família que os dois rivalizaram. Os dois rivalizaram e acabaram dividindo a empresa em duas empresas. A AD, que o nome do cara era AD alguma coisa, e Puma. Eles não só dividiram a empresa, eles dividiram a cidade. Usar um tênis da marca Adidas ou da tênis Puma diferenciava as pessoas. Ou seja, diziam assim, eu uso Adidas, eu sou do time Puma, eu sou do time Adidas. Não só os trabalhadores, mas as pessoas em geral, as pessoas da cidade. Então tinham lugares onde só iam frequentadores que eram do time Adidas, lugares que só iam frequentadores do time Puma. Aí eles conseguiram dividir uma cidade, tem livro, tem filme a respeito, e vale a pena, assim, é um exemplo clássico de como as pessoas formam grupos. Se você perguntar por que você é Adidas e não Puma, muito provavelmente as pessoas vão racionalizar e pensar motivos para serem de um grupo ou de outro. E quando a gente tem grupos, em grupo, em outgrupo, a gente vai dizer, o nosso grupo é mais diverso, as pessoas têm liberdade, a gente aceita opiniões divergentes, etc. Outro grupo não, outro grupo são todos iguais, todos não prestam. Aqui na Adidas, aqui a gente é super bacana, né, diverso, democrático, etc. Puma não. E quando a gente vai para o Puma, vão falar a mesma coisa. Tá? Então muitas pessoas nem devem saber por que se entraram num grupo ou outro. Deve ter acontecido de trabalhadores de uma fábrica, de outra, familiares, pessoas. Então, bom, já que eram tão rivais, eu vou me aliar com pessoas que eu sei que da minha família que trabalham na fábrica, então eu vou calçar o mesmo tênis.
Demorou muito tempo, mas muito tempo até que conseguisse fazer um jogo de futebol, que não foi, parece que não foi um jogo de futebol que deu problema entre as duas, vamos dizer, facções. Tá? A gente tem também, se vocês pegarem, lógico, partidos, nem precisa falar de bandeirinha de uma cor ou bandeirinha de outra, de como a gente forma grupos, né? de um partido ou de outro, de uma linha de pensamento ou de outra. E a gente forma, a gente hoje em dia, pleno 2023, a gente tem grupo de antivacina, mas isso a gente não precisa dar ibope para bobagem. Agora, o que eu queria fazer uma provocação com vocês é o seguinte: respondam com sinceridade. Vocês têm um carro de uma marca tal. Aí vocês estão andando pela rua, um outro carro igualzinho ao seu comete uma imprudência, te dá uma fechada. Né? O que você faz? Você xinga, buzina, esperneia, etc. Agora, com essa mesma experiência, pense nessa mesma experiência, se você vê um carro diferente, um carro completamente diferente do seu, te dá uma fechada. Eu acredito que na situação de carro diferente, você vai gritar mais, buzinar mais, você vai ter uma reação mais explosiva ou mais radical, mesmo que você seja uma pessoa tranquila, etc. Vamos dizer que você é tranquilão, tranquilona. Quando for carros de marcas diferentes, você provavelmente vai ser menos tranquilão ou menos tranquilona do que quando for carros iguais. É o que eu estou querendo dizer, que sim, passa na nossa cabeça, sem a gente pensar a respeito, de maneira muito automática, de afiliação, de formação de grupos. Bom, eu acho que eu tenho um bom gosto de comprar meu carro. Vocês acham que tem bom gosto da escolha de vocês? Aquela pessoa que tem um carro parecido com o seu, da mesma marca, é igualmente uma pessoa provida de bom gosto. Já quem tem um carro diferente não é do seu grupo. Então, muito provavelmente, a sua reação vai ser diferente entre os dois casos, ok? Então, ao longo dos anos, a psicologia social vem demonstrando que nossa propensão à formação de grupos, conformidade com grupos e rivalidade entre os grupos. Para fazer um parêntese, eu sou muito fã de psicologia social e eu sou hoje membro de um comitê de ética em pesquisa com seres humanos, né, que é regulamentado pela CONEP, ou seja, quando a gente faz pesquisa com seres humanos, tem uma série de coisas que a gente tem que proteger. O papel no comitê de ética é de proteger o participante em pesquisa. Então, antes de falar de algumas das pesquisas, eu só quero ressaltar que os grandes experimentos, os grandes estudos da psicologia social, hoje em dia, não seriam possíveis. E não seriam possíveis com razão, porque tem muitos estudos que podem ter gerado traumas, gerado desconfortos, que são coisas que a gente pensa hoje. Poxa, vale a pena traumatizar alguém para a gente saber alguma coisa sobre formação de grupo? Vale a pena a gente traumatizar alguém para a gente saber algo sobre uma característica das pessoas? Normalmente não vale a pena. Então, alguns dos experimentos desses estudos que a gente vai ver aqui, hoje não passariam pelo crivo de um comitê de ética. Se eu fosse relator de estudos assim, eu jamais aprovaria o estudo. O estudo não seria nem um estudo levado para alteração, seria um estudo rechaçado ou rejeitado por problemas éticos. Tá? Tudo começou com o teste de conformidade de Asch. Né? Você pega esse tracinho da esquerda e, por favor, comparem com qual dos tracinhos ele é mais parecido, 1, 2 ou 3. Né? É claro que é o 2. Né? O tamanho do tracinho da esquerda é igual ao tracinho 2. Né? O que os pesquisadores faziam? Pegavam vocês estão convidados, um de vocês é convidado para participar de um estudo.
Aí vai lá, tem numa tela, num pôster, esses dois, os tracinhos. Aí perguntam para você, pessoa A que está nos assistindo, o que você acha de com qual dos traços se assemelha, qual traços ele é mais parecido ou é igual. Você responde 2. Agora acontece que todos os outros participantes, o B, C, D, E, F, G, H, e assim sucessivamente, eles estão fingindo que são participantes. São pessoas que vão dizer que o tracinho da esquerda é igual ao tracinho 1, que é o mais diferente de todos. E os pesquisadores queriam saber se você seria uma Maria ou um José vai com as outras, né? Se você ia se conformar com o grupo ou se ia manter a sua opinião. Muitas pessoas acabavam se conformando com o grupo, contestando inclusive, será que eles estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo? Será que, como é que eu estou errado? E para mim era tão claro que é o 2, o que está acontecendo? Então eles conseguiram ver que as pessoas acabavam se conformando com o grupo, né? Lembra lá da nota baixa, todo mundo tirou, né? Então as pessoas, ou seja, para ficar bem com... mas Léo, pode ser que as pessoas estivessem só fingindo que estavam se conformando com o grupo? Pode, até pode. Mas o que a investigação mostrava que as pessoas acabavam por duvidar da própria percepção, porque tinha muito mais gente dizendo que aquilo era verdadeiro. Tá? Incrível, né? O experimento clássico de formação de grupo do Philip Zimbardo, um psicólogo americano, chamado... Tem 2 filmes, né, que vale a pena assistir. Na Netflix tem o Experimento da Prisão de Stanford e tem uma versão alemã chamada Das Experiments, que eu acho que é melhor. Encurtando a história, um anúncio de jornal, recrutando pessoas para participar de um estudo na Universidade de Stanford, né? Então, os alunos que fossem participar seriam alocados ou como prisioneiros numa prisão fake ou como carcereiros nessa prisão fake. O que os pesquisadores estavam querendo fazer? Estavam querendo saber se prisioneiros iam formar um grupo de prisioneiros e carcereiros um grupo de carcereiros. Tá? Esse estudo foi clássico. Eles construíram, acho que no subsolo de Stanford, uma prisão. Uma prisão, e tinha lá os carcereiros e os presos. Os presos, inclusive, foram presos em casa por um carro de polícia, ou seja, então fizeram o dever de casa direitinho, né? Então você está passando como preso, fazer para a família passar vergonha, né? E depois, lógico, todo mundo sabia, depois só ao final do experimento se sabia, os outros que não conheciam sabiam que aquilo era um estudo. O que aconteceu? Prisioneiros se comportaram como prisioneiros, não tinham armas, mas os carcereiros se comportaram como carcereiros, começaram a infligir humilhações aos prisioneiros, e o experimento, e tudo lá, os psicólogos felizes da vida olhando lá que estavam formando o grupo, né? Legal, né? Então é um Big Brother da vida. Até se fosse bem, acho que um Big Brother da vida eu odeio, mas eu acho que bem conduzida seriam experimentos, poderiam ser experimentos bastante legais, mas que não passariam por nenhum comitê de ética, né? Mesmo que você queira, então, mas os psicólogos lá felizes, lépidos e fagueiros, vendo os grupos se humilharem, brigarem, etc., deu ruim, como dizem por aí. Deu pancadaria, os carcereiros humilhando os presos, e os presos se revoltaram, e humilhar é para limpar latrina, etc. Então, os grupos se formaram, antagonizaram entre si, o experimento precisou ser
o experimento precisou ser cancelado. Hoje, existem algumas investigações dizendo que o Philip Zimbardo, que é um dos psicólogos, o psicólogo principal, teria estimulado, teria dado dicas de como se comportar. Se ele fez isso, o experimento deixa de ser válido. Mas se vocês que formam grupos pela marca do seu carro concordam, ou qualquer outro, a gente pode formar grupos sem saber. Se a gente está preso no grupo do preso, se a gente é carcereiro, o grupo do carcereiro, isso faz bastante sentido. Um outro que não passaria no comitê de ética, o Robert's Cave, colônia de férias para crianças. Né? Os grupos foram levados, 2 grupos, para uma colônia de férias. Um não sabia da existência do outro, até que os cientistas disseram que existiam 2 grupos. Né? Aí o que aconteceu? Um grupo de noite, sorrateiramente, ia lá, tentava roubar a bandeira do outro grupo, começaram assim a emboscar o outro, um querer saber como o outro se comporta. Os pesquisadores resolveram fazer um jogo de beisebol e acabou em pancadaria, porque os grupos eram bastante antagônicos. Então tudo o que aconteceu em Stanford aconteceu com as crianças. Tá? Formação de grupos de crianças que não se conheciam. E podia ser que tivesse no outro grupo amigos seus, assim como do outro lado, na outra torcida, aquele cara ou aquela menina que você está xingando, né? Ei, você vai para aquele lugar, você está xingando, está lá do outro lado, você pode sair do estádio e abraçar. Você é uma pessoa, seu melhor amigo ou sua melhor amiga está lá do outro lado e é seu inimigo durante algum tempo. E se seu time perder, ainda vai provavelmente ser o inimigo por um tempo maior. Tá? Então tudo o que aconteceu na prisão aconteceu aqui, no Robert's Cave. E imagina, deixar crianças brigarem, né? Estimular antagonismo de grupos. Tá? Mas aqui eles tiveram uma saída honrosa para os grupos, no Robert's Cave. No dia de ir embora, era um ônibus só, e eles atolaram propositalmente o ônibus. O que aconteceu? Era um inimigo externo, um inimigo comum. Os grupos só iam sair se juntassem para desatolar o ônibus. Então eles conseguiram diminuir, fazer de 2 grupos um grupo com um inimigo em comum. Isso cai a ficha de tentativa de unificar grupos diferentes, grupos políticos diferentes com um inimigo externo comum, né? Um inimigo externo comum de um país. Né? Cai a ficha que quando a gente tem a rivalidade, cariocas e paulistas, quando está jogo do Brasil, que infelizmente a gente não tem dado muita sorte, né? Que jogo do Brasil a gente esquece um pouco a rivalidade de cariocas e paulistas, ou eu sou fluminense, a rivalidade do Fla-Flu, quando for jogo do Brasil eu vou gostar que o jogador do Flamengo marque gol, porque é gol do meu país. Lógico que eu preferiria que fosse do Fluminense, mas está jogando pelo Brasil. Tá? Então um inimigo externo, um inimigo em comum, uma força em comum que desafia, é algo que vai fazer com que grupos diferentes possam se unir. Tá? Então, é por essas e outras que não é à toa que a prova social, né, ou a conformidade é uma técnica de persuasão. Né? A gente usa muito, mas muito mesmo, a prova social, ou seja, pessoas daquele grupo estão usando, as pessoas usam, as pessoas aprovam isso como maneira de influenciar o comportamento. Né? E aí a gente vai ver uns estudos de conformidade social, né, de influência e conformidade social. 2 estudos muito legais, e aí com participação do Robert Cialdini. Talvez você já tenha ouvido falar desses estudos, mas a gente vai ver como mensagens
de conformidade podem ter efeito contrário àquilo que a gente está esperando. Né? E qual mensagem que pode ter o efeito que a gente espera. Então, a gente precisa estar na cabeça, na mente de quem a gente quer influenciar. Tá? A gente precisa ver o que ele vê, precisa sentir o que ele ou ela sentem. Tá? Então, na psicologia social, esses estudos de influência e conformidade social são estudos que se baseiam em como somos influenciados por outras pessoas ou por contextos. Né? Como a gente se comporta nesses ambientes, com outras pessoas ou contextos, mesmo que a gente não tenha consciência. Normalmente, nesses estudos, as pessoas acabam dizendo, não, isso aqui não teve influência nenhuma, o que os outros pensam não teve os outros não tiveram influência nenhuma na minha decisão. Naquela lousa, aquele pôster lá, eu nem sei nem vi o pôster. Eu paguei o cafezinho porque eu sempre pago bastante pelo cafezinho. Ou seja, muitas vezes a gente nem percebe que está sendo influenciado. Né? E a gente sempre está buscando, mesmo não conscientemente, dicas no ambiente de como se comportar. Quais são as melhores dicas? Como os outros se comportam. Né? E a gente se ajusta o nosso comportamento ao comportamento do grupo. Então, se vocês pensarem lá na pandemia, né, quando a gente viu as pessoas usando máscara, as pessoas promovendo distanciamento, não, ou as fotos com a carteirinha de vacinação. Quando eu comecei a ver as pessoas, eu fiz tudo. Fiquei dentro de casa de março a dezembro. Meu neto era muito pequenininho, hoje ele tem 5 anos. E meu neto só não se esqueceu de mim e da minha esposa porque meu filho fazia drive-thru de neto. Eles passavam uma vez por semana, a gente ia na porta de casa, abria a janela de longe e fazia drive-thru para falar oi. Sabe, que nem Piratas do Caribe na Disney, o vovó e o vovô dando tchauzinho. Né? Ou floating market da Tailândia também, né? Que você vê passeando de barco, as pessoas dando tchauzinho. Tá? Mas quando eu vi aquela carteirinha de vacinação, as pessoas tirando foto, eu fiquei encucado. Por que as pessoas estão tirando foto? Pô, será que as pessoas estão se vangloriando? E depois eu vim a perceber que essas pessoas acabaram ajudando bastante com que outras pessoas se vacinassem. Elas estavam mostrando, ou seja, eu estava acompanhando nas mídias sociais várias pessoas, recebia o mesmo estímulo de várias pessoas diferentes, uma mostrando a carteirinha de vacinação, outra mostrando. Ou seja, isso para mim traria uma prova social de que se vacinar era importante. Eu adoro vacina. Tá? Então, eu estava louco para me vacinar. Se tiver, quantas doses tiverem, eu vou me vacinar. Mas imagina aquelas pessoas que tinham alguma dúvida. Não vou dar palco para aquelas outras. Mas as pessoas que tinham alguma dúvida, né? Vendo tantas pessoas se vacinando ou mostrando a carteirinha, era uma prova social de que aquilo era uma coisa aceita, aquilo era uma coisa necessária, aquilo era uma coisa para fazer parte do grupo. Tá? E aí o que isso tem a ver com comportamento de compra? A gente compra para sinalizar que fazemos parte de um grupo, para ganhar status perante o grupo, para diferenciar de outros grupos. Né? Então a gente sinaliza, lembra lá, somos sinalizadores e receptores. E aí vocês percebem que personas fazem mais sentido quando a gente pensa em grupos? Porque desenvolvendo personas, a gente pode ter grupos diferentes. Eu já fiz trabalho de persona até para B2B. E numa empresa de construção, eu consegui identificar 3 personas que tinham comportamentos diferentes. E a comunicação deles é diferente quando eles querem atingir personas diferentes. Tinha uma pessoa mais ativista, mais pensada em meio ambiente, pessoas de mais custo-benefício, pessoas só mais baseadas na experiência. E a comunicação para cada persona era diferente.
E sim, para cada persona a gente vai pensar como grupos diferentes, tá? E aí acontece que algumas mensagens bem intencionadas podem ter um efeito contrário, e a gente vai ver alguma delas, né? Vocês podem estar se perguntando, como assim? Tá? Eu adaptei um estudo do Robert Cialdini, que eram placas no parque do Arizona, que as pessoas estavam levando lembrancinhas. Lembrancinhas eram fósseis, tá? Do parque, né? Opa, vou voltar aqui que eu cliquei errado. Acontece, quem não sabe faz ao vivo, né? Então, as pessoas estavam levando os fósseis e eles queriam saber como é que eles podiam estimular as pessoas a não levarem os fósseis. E mensagens podem ser bem intencionadas, como essa aqui. Se você coletar fósseis, em breve não existirão mais fósseis no Parque Arizona. Concorda? Se você levar sua lembrancinha, gente, se você levar se você botar bem casado no bolso, vai ficar gente sem bem casado. Você bota uma placa dessa, o que acontece no casamento? Se levar brigadeiro no bolso, vai ter gente que vai ficar sem brigadeiro. Então, se você coletar fósseis, né, em breve não haverá mais fósseis. Não tem nada de errado na mensagem, concordam? É uma mensagem bem intencionada. Eu estou mostrando, isso aqui vai acabar se vocês continuarem assim. Mas se a gente pensa pela conformidade social, pela filiação, pelo grupo, vocês concordam que vocês viraram, quando vocês entram no Parque Arizona, vocês viraram o grupo das pessoas que frequentam o Parque do Arizona, né? Tá todo mundo, então o que vai lá muito rapidamente? Está todo mundo levando fósseis para casa, né? Se vai acabar logo, escassez, escassez é uma coisa que é uma técnica persuasiva muito grande, né? Não é à toa que tem lote 1, lote 2, lote 3, né? Então, por quê? Se você faz os lotes acabam mais rápido, você tem uma percepção de escassez mais rapidamente. Uma técnica muito poderosa, né? Então, tá todo mundo levando, o pessoal desse grupo leva os fósseis para casa. Se eu não levar, vai acabar o meu, então eu vou pegar o meu fóssil também. Ou seja, é uma mensagem errada, bem intencionada, trazendo o comportamento indesejado, né? E a outra mensagem: as pessoas que visitam o Parque do Arizona observam os fósseis. Você, pessoa do grupo do Parque do Arizona, está vendo lá, poxa, o pessoal aqui observa os fósseis, né? Está todo mundo observando, os fósseis são para observação, logo é melhor só observar. Então, o que eles mensuraram? Mensuraram as placas que tinham mais efeito. Então, tinham lá as áreas delimitadas que eles sabiam quanto tinha de fósseis ou quanto deixavam. Também, depois, as revistas, etc. Então, qual placa que tinha melhor efeito? O melhor efeito era a placa ou seja, as pessoas observam, ou seja, a conformidade jogando em favor observar. Antes a gente tinha a conformidade, porque aí somos todos pessoas que visitam o Parque do Arizona, somos todos visitantes e fazemos parte desse grupo. A conformidade era levar fóssil para casa, né? Então, a gente acaba repetindo o que nosso grupo faz. Bom, na mesma linha, a gente vai ver agora 3 mensagens de uso de toalha em hotéis. Em casa a gente usa a toalha, eu uso várias vezes, né? A cada banho eu boto para secar e uso de novo. Quando as pessoas vão para o hotel, elas usam uma vez, jogam no chão para ser lavada. Isso tem para o meio ambiente, detergente, água, tudo que está sendo usado, e quando a gente está tendo um comportamento distinto que a gente tem em casa. Então, Robert Cialdini, Vladas Gisevicius, talvez o Neuberg, fizeram um estudo com uma cadeia de hotéis em que eles alternavam as mensagens e depois a camareira ou o camareiro anotava por quantas vezes se as pessoas botavam a toalha no chão ou não, quantas vezes as pessoas reutilizavam a toalha.
Então testaram de novo 3 mensagens. Primeira, super, que a gente mais vê por aí. Proteja o meio ambiente. Para que a toalha não seja lavada a casa uso, basta deixá-la no pendurador. Tinha um pouquinho, falava, só diminuir aqui para caber num slide. Mas a mensagem tinha de uso de detergente, água, etc. Tá? Então aqui eu só resumi. Tá? Segunda mensagem. Na primeira, não tem nada de errado. É uma mensagem bem intencionada para os hóspedes ficarem antenados, como a moça diz. E aquilo que eu disse, se a gente for esperar o pessoal ficar antenado, a gente vai ter problemas sérios. É melhor estimulá-los a fazer, mesmo que não estejam antenados. Segunda mensagem, as pessoas que se hospedaram nesse hotel usaram a toalha mais de uma vez. Para que não seja lavada, basta deixá-la no pendurador. Formando o grupo com pessoas que usaram o hotel. Poxa, será? Vocês já devem estar falando assim, eu nunca vou formar grupo com pessoas que foram no mesmo hotel que eu. Isso é uma mera coincidência. Bom, já que você nunca vai formar grupo com pessoas que foram no mesmo hotel que você selecionou, imagina se você vai formar com pessoas que se hospedaram no mesmo quarto. As pessoas que se hospedaram nesse quarto usaram a toalha mais de uma vez. Para que não seja lavada a cada uso, basta deixá-la no pendurador. De novo, nessas 2 últimas, tinha também falando sobre uso de água, detergente, etc. e tal, só está a versão resumida. E aí pergunta, para qual das 3 mensagens vai o prêmio? And the Oscar goes to? Né? Para vocês pensarem. For informação de grupo, é mensagem bem intencionada, o grupo do hotel ou o grupo do quarto? E eu tenho certeza que vocês vão dizer, comigo não aconteceria, mas com seres humanos, outros seres humanos, onde teve mais uso de toalha foi das pessoas que usavam, que se hospedaram nesse quarto. As pessoas formando grupos sem perceberem, com pessoas que se hospedaram no mesmo lugar. Nossa, no mesmo quarto. O que a gente tem em comum? Não sei. Né? Então, mas são de afiliação. Que a gente não tem consegue racionalmente processar por que a gente está formando o grupo só com quem usou o mesmo quarto que nós. Eu concordo que seria uma tremenda coincidência. E aí, uso de políticas públicas, né, para economia de energia. Né, economizar dinheiro, salve o planeta, seja um bom cidadão, ou seus vizinhos estão fazendo melhor. Né, seus vizinhos estão fazendo melhor. Então, se for apagar as luzes aqui, a gente está ferrado, não consegue filmar mais nada. Tá? Mas se seu vizinho está fazendo melhor, você provavelmente vai fazer um esforço. Tá? Então, outro café. E a gente volta para falar de continuar com grupos, mas mais com reciprocidade e altruísmo recíproco.